Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A verdade é que o homem não muda enquanto ele não se converte a Cristo. Ele é o mesmo em todos os tempos. Então, se até os seus familiares se escandalizavam nele, os seus vizinhos, os seus colegas ali da mesma cidade, é porque eles não tinham vida. Quando a gente fala que o nome de Jesus não é aceito nesse mundo, é ridicularizado, fazem passeata gay, colocam um crucifixo lá, alguém crucificado para zombar, né, para ser motivo de zombaria, fazem um carro alegórico também para fazer alguma zombaria com a pessoa de Jesus, é porque realmente não sabem o que estão fazendo. Quando o Senhor Jesus morreu, ele falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não sabem, são pessoas ainda no seu estado natural, embrutecidas, que não têm vida. Então elas não têm a visão do todo, não têm a visão do que é Deus e do que Deus está fazendo nesse mundo. Muitas vezes o Senhor Jesus precisou perguntar para as pessoas o que elas achavam dele. Tem uma passagem em Mateus 22, quando ele é interrogado ali pelos fariseus, no versículo 41, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Eles estavam ali para interrogá-lo, mas o Senhor interroga eles. Interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Quando ele fala quem pensais vós do Cristo, ele está se referindo ao Messias. Ele não está se referindo a si mesmo. Ele está se referindo ao Messias, porque ele está perguntando para os fariseus, que eram religiosos judeus. De quem é filho? E eles disseram-lhe: de Davi. Eles sabiam que o Messias, quando viesse, seria um descendente de Davi. Disse-lhes ele, Jesus, né? Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Como é seu descendente? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais ninguém interrogá-lo. Uma pergunta do Senhor desmonta as pessoas. Eu fui desmontado na minha conversão por um capítulo do livro de Jó. Puxa, estou até esquecendo o capítulo do livro de Jó. Um dos últimos capítulos do livro de Jó, quando eu estava muito de asinha para fora, questionando a Deus, né? Quem era, se era, se não era. Eu abri a esmo a minha Bíblia, né? Fiz aquela bibliomancia, que eu não aconselho ninguém fazer, mas eu também já fiz, viu? Às vezes eu falo, mas eu também já fiz isso. Eu abri ela lá no livro de Jó, no capítulo, acho que é 38, um dos últimos capítulos de Jó, 39. Eu falei assim: se você é Deus, então me mostra aqui, né? Abri assim a esmo, caiu no capítulo 39 de Jó, versículo 1. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm filhos? Ou observastes as servas quando dão suas crias? Contarás os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores? Seus filhos enrijam, crescem como o trigo e saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões do jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por morada? Ele continua, ele vai falando, e fazendo perguntas, né? E continua, acho que até no capítulo 40, se não me engano, versículo 2. Porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem argue assim a Deus, responda por isso.
Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: eis que eu sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na boca. A minha mão ponho na boca. Quando a gente descobre a nossa estultícia, a nossa burrice, ignorância total, aí nós damos razão ao Senhor. E o Senhor faz várias perguntas na Bíblia. Em várias ocasiões, ele perguntou, em Mateus 16, por exemplo, Mateus 16, versículo 13, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? No nosso capítulo de Mateus, estou falando que eles diziam que ele era o filho do carpinteiro, né? E eles disseram, uns João Batista, os discípulos aqui contando o que eles ouviam na rua aí, né? Uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui agora a gente volta para aquilo que eu falei no princípio, do porquê das pessoas não fazerem ideia com quem eles estão mexendo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. O conhecimento de Cristo, da pessoa de Cristo, só pode ser um conhecimento revelado. Você não aprende quem é Jesus numa faculdade de teologia. Você não aprende quem é Jesus com os maiores mestres do mundo. O Espírito Santo precisa tocar no seu coração para dar a você a certeza de com quem você está tratando. Com quem você está lidando. Naquela noite em que aconteceu isso comigo, eu morava sozinho lá no Guarujá, eu fechei, depois que eu li essas passagens de Jó, eu fechei a Bíblia devagarinho assim, deitei na cama, puxei a coberta até a cabeça. Eu falei: onde é que eu fui mexer? Onde é que eu fui? Que vespeiro é esse que eu fui cutucar? Eu senti realmente que ali eu estava mexendo com coisa altíssima demais para mim. Coisas elevadas demais. Tem até um hino que fala, né? De coisas elevadas demais. Meu coração, como é que é? Esqueci a letra agora. Tem um hino muito bonito que fala: meu coração não... Coisas elevadas demais. O senhor pergunta para cada um aqui, ó, tem acho que 170 pessoas, mais ou menos, 380 que estão assistindo essa live. Ele pergunta para cada um de vocês aqui: quem você diz que eu sou? Quem você diz que eu sou? Como ele perguntou para os discípulos. Quem? Um grande filósofo. O filho do carpinteiro, né? É o filho de Maria. Ele é o filho de Nossa Senhora. Ele é... Quem você diz que eu sou? Você só pode dizer quem ele é se você teve uma experiência pessoal com ele. Se você fala: Jesus é nosso Salvador, errado. Jesus é meu Salvador. É meu Salvador. É nosso Senhor? Ele é meu Senhor. Então, quando ele pergunta para você, saiba como responder. Quem é ele na sua vida? Quem é ele no seu relacionamento com você? Porque você, ele é seu e você é dele agora. Se você realmente creu nele como seu Salvador e Senhor, não é? Uma outra passagem que ele pergunta também é em Mateus 20, no versículo 32, Mateus capítulo 20, versículo 32, ele faz uma pergunta também. Porque os cegos
Tinha dois cegos que ouviram que ele estava passando por ali, e eles clamaram no versículo 30, isso na saída de Jericó: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia no versículo 31 para que se calassem. A multidão sempre vai fazer isso com você. Todas as vezes que você apelar para Cristo, apelar para o Senhor, buscar o Senhor, a multidão vai fazer você calar a boca, porque a multidão não quer. Não quer que você fale de Cristo, que você busque a Cristo. Não quer, eles querem que você cale a boca. A multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, ele para, sabia disso? Quando você fala com o Senhor, ele para ouvir você. Ele quer saber o que você quer. O que você quer? Eu quero um carro novo. Ele vai continuar andando. Ele vai continuar o caminho dele. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram. E eles o seguiram. A consequência de uma salvação, a consequência da cura da sua visão, é seguir a Jesus. Não é mais seguir o seu próprio caminho. E eles o seguiram. Mas eles sabiam muito bem o que eles queriam. E o Senhor perguntou. Se um deles respondesse ali: eu quero ser rei, será que o Senhor responderia? Atenderia o pedido dele? Não dá para saber, mas o Senhor atendeu o pedido porque eles sabiam qual era a necessidade premente deles, mais importante. E qual é a necessidade de um homem, um ser humano, a mais importante? Eu quero um bom emprego, mas espera aí, você foi diagnosticado com uma doença terminal e o médico deu a você 24 horas de vida. O que você vai fazer com um bom emprego nessas 24 horas? Não, então deixa eu ver. Você não vai saber responder. Porque o bom emprego tudo perde o sentido para quem está prestes a partir desta vida. Você já viu que tudo perde? Você já pensou que quando você tiver que partir desta vida, tudo vai perder o sentido? O Márcio está se preparando para mudar. Ele está se desfazendo de um monte de coisa que ele não usa e não vai usar mais também. E todos nós vivemos nesse mundo preparados, ou deveríamos viver aqui, preparados para a mudança. Tem até um texto muito bonito, né? Preparado para a mudança, alguma coisa assim, estou de mudança. E é uma pessoa pensando que vai mudar para outro lugar. O que ela pensa agora? Ela pensa só no lugar para onde ela vai. Então, se você for pedir algo para o Senhor Jesus, e numa situação em que você ainda acha que tem 100 anos de vida, não vai fazer muito sentido. Agora, se você reconhece que o seu maior problema é encontrar-se com Deus nos seus pecados, aí muda de figura. Se você vai partir daqui a 24 horas, não adianta pedir carro novo, não adianta pedir emprego, não adianta pedir um relacionamento, não adianta nada. Você vai querer saber o que eu vou fazer com os meus pecados. Você vai querer o perdão de Deus. É isso que você vai querer. Isso vai ser a coisa mais essencial e imediata que você vai querer. Perdão. Eu quero ser perdoado dos meus pecados. E ali eles queriam os olhos para verem e poderem então seguir Jesus também. Tem uma outra passagem que o Senhor pergunta a Pedro, né? Esse já era um discípulo do Senhor. Lá em João capítulo 21, no versículo 15, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me?
Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Ele pergunta 3 vezes para Pedro se ele o amava. E se ele perguntar para mim? O que eu vou responder? Não é? Isso cada um sabe. Cada um sabe. Quando ele chamou seus discípulos para repousarem à parte, porque estavam indo de um lado para o outro, ele demonstrou sua preocupação com eles. E quando ele alimentou uma multidão, lá em Marcos capítulo 8, é maravilhoso ver que ele também estava preocupado com eles. Claro que a multidão, ele supriu para uma multidão. Eu não me lembro exatamente agora, é Marcos 8. Eu não me lembro exatamente o número dessa multiplicação dos pães. Eram quase 4.000. Eram quase 4.000. Mas com quem que ele estava preocupado mesmo? Claro que com todos que ele alimentou, né? Mas daí no versículo 19, ele pergunta para eles: quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: como não entendesses ainda? O Senhor faz, e faz abundantemente. No primeiro caso, cada discípulo podia ficar com um cesto. Eram 12, né? Eram 12. Cada um podia ficar com um cesto, porque o Senhor fez em abundância. Eles estavam preocupados com pão. Que o Senhor deu a bronca para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Eles acharam que era pão, que o problema era o pão. A limitação do homem, a falta de fé do homem, limita Deus. No versículo 14, desse mesmo capítulo de Marcos, versículo 13, deixando-os, tornou a entrar no barco, foi para outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque nós não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Os cegos não tinham olhos e viram ele passar lá. E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantados? Disseram-lhe 12. A incredulidade deles atrapalhava tudo. Atrapalhava tudo. E às vezes não é apenas a incredulidade, né? Às vezes é também a desobediência que barra a nossa comunhão com o Senhor. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 46, ele fala assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Essa serve para mim. Será que serve para você também? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, quando o Senhor nos chama
e nos dá instruções, quem somos nós para dizer, para mim não serve isso, né? Nós estávamos voltando para Mateus, capítulo 13, né? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, a incredulidade e a desobediência também são os empecilhos para o Senhor deixar de agir em nossa vida. Porque Ele quer agir, Ele quer fazer com que sobre pão, né? Ele quer fazer com que a gente tenha o descanso na hora certa, na hora necessária. Ele quer fazer com que os nossos olhos sejam abertos como dos dois cegos. Ele quer tudo isso, Ele quer mesmo. Quem impede? Nós impedimos. Nós somos o único obstáculo para a obra, para o agir de Cristo em nós, somos nós mesmos. Não devemos culpar outros, não apontar dedo e falar assim, eu não sou fiel, ou eu não creio por causa... Não. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.